Em Goiás, 3h30 da manhã. Nós temos o sono muito desregulado. E já que dormir não dá e a mata é difícil, vamos falar um pouco sobre a Turquia. A oposição fez uma campanha muito pesada, provavelmente apoiada por quem vocês imaginam, para tentar passar a ideia de que ela venceria, o Gül lá, né? Venceria no primeiro turno ainda. O Erdogan não venceu no primeiro turno por uma margem muito pequena. Então teremos mais 2 semanas de embate. Enquanto essas 2 semanas não acontecerem, haverá tensão. Mas eu creio que a previsão original de que o Erdogan saia vencedor acaba se confirmando. Até porque, gente, é muita coisa em jogo para a China e para a Rússia simplesmente deixar o pessoalzinho da OTAN de sempre, né, vencer. E uma coisa que ficou patente é que você fala assim, ó, o candidato Erdogan foi apoiado pelo pessoal das regiões mais rurais e mais conservadoras. Se fosse só isso, ele não teria ganho o primeiro turno. Não é isso. A tentativa de impor o domínio da OTAN e vender parada gay como liberdade é tola e desconsidera o que a maioria dos turcos realmente pensa. Certo? Desconsidera o que eles pensam de verdade. Essa agenda, e repare, pelo amor de Deus, a hipocrisia. Cada vez mais estados dos Estados Unidos estão criando leis draconianas e estúpidas contra a população trans, e mesmo assim os Estados Unidos vendem a ideia de que apoiam mundo afora a liberdade e a diversidade das pessoas. Os Estados Unidos não apoiam, eles usam isso como estratégia diversionista, porque aí você camufla a luta de classes, que é a verdadeira luta, e troca essa pela luta identitária. Esse é que é o ponto. E os turcos não vão consumir isso. Duvido muito que os turcos vão consumir isso. De verdade. Não vão consumir. A eleição é muito importante. Muito importante, que vai definir os rumos do Oriente Médio. Como a gente já disse. Mas não vai ser a parada gay que vai decidir se os turcos querem continuar livres ou se ajoelharem para a OTAN. Esse é o ponto. Há coisas mais profundas em jogo e parece que a população da Turquia entende isso. Certo? E essa é uma avaliação que a gente faz sem medo, porque na real, gente, na real mesmo, o Erdogan não é um cara bom. Não é nem competente. E nem confiável. Ele sai confiável metade das vezes. Mas o outro, a gente não pode confiar em nenhuma vez, em nenhum momento. Qualquer um que bebe dessa taça venenosa do Ocidente não é confiável. Certo? Não é confiável mesmo. E no atual momento da história, tudo que o mundo não precisa é de mais um lacaio desse mundo que está se derretendo. Está sendo derretido, na verdade, né? Vamos aproveitar esse momento, porque está frio, e comentar sobre as explosões que houve lá nas estepes pônticas, né? Parece que a munição de urânio que o Reino Unido mandou foi destruída por um quinjal, mas destruída de uma maneira avassaladora. Fala-se que os prejuízos com munição queimada oscilam entre 500 milhões e 2 bilhões de euros. Seja o que for, foi muita coisa. Acho que as imagens da explosão rodaram na internet. Não coloca aqui porque a plataforma está banindo, né? Mas foi devastador. Foi absolutamente devastador. Absolutamente devastador. E demonstrou um ponto que a Rússia quer deixar claro.
Assim, eu até discuti ontem com o seguidor, falei, a Rússia tá perdendo, ela vai perder porque ela não tem mais arma. Eu falei, gente, a Rússia tá fazendo um daqueles mísseis que destruiu o depósito, que arrasou tudo, que é o Kinjal a cada 4 horas. Já tá fazendo isso há bem mais de 5 meses, já deve ter mais de 1000 Kinjal. E é um recado pra Europa, fica coelha, Europa, fica coelha, porque pau que bate em Chico, bate em Francisco. Então, se eu fosse os europeus, eu ficaria muito mais esperto do que eles estão sendo. Parece que até a França está falando em mandar ajuda, a Itália está falando em mandar ajuda, que eu falei arma, né, para matar mais gente, mais ucranianos morrerem. Então tá, mas ontem a federação mandou um recado. E a Europa deveria ficar atenta. Ela deveria ficar muito atenta, porque quem tem tem medo, ou pelo menos deveria ter, certo? De toda forma, não é seguro ficar na quebrada de madrugada gravando coisas, então eu vou pra dentro. Só um momento. A madrugada não é uma hora ruim de gravar as coisas. Ainda mais se a gente não tem sono, né? Parece que existe uma espécie de clarividência que a gente alcança no frio. Mas voltando ao assunto. A Europa, ela definitivamente está jogando contra os próprios interesses. Contra os interesses da população, da economia, da sociedade como um todo. A declaração do... o sujeito é um idiota, né? Do Borrell, de que, na prática, a Europa vai confrontar a China, é de uma estupidez sem limite. Porque, veja bem, os europeus prejudicaram muito a situação deles mesmos a montante, quer dizer, com sanções que privaram eles de matéria-prima, fontes energéticas, recursos naturais, e agora estão querendo fazer a mesma coisa jusante. Se prejudicar a China, se eles confrontarem a China, eles vão perder mercado consumidor de produtos industrializados. Então, vão cortar o pé, agora pelo jeito vão cortar a cabeça. O que os europeus, eu não vou falar elite não, que elite ganha tá óbvio, né? Tudo, não existe, o capital, o grande capital, ele não tem pátria. Ele não tem pátria, não existe capitalista, banqueiro europeu, banqueiro francês, banqueiro brasileiro, banqueiro suíço, banqueiro americano, tudo banqueiros, não tem pátria. Mas o que o povo europeu ganha com isso? Será que eles não percebem a esparrela que eles estão entrando? Será que eles não conseguem enxergar isso? Olha, aparentemente não. A ideia de que a Europa era um continente politizado e que as pessoas eram sensatas e discutiam política e tomavam decisões inteligentes, olha, ela não se ancora na realidade. A verdade é essa. Ela não se ancora na realidade. A Europa inteira afundando, com raras exceções, Portugal é uma delas, mas de um modo geral a Europa inteira afundando, a economia derretendo, e os europeus continuam se achando atores super relevantes e continuam se achando que se aliar aos Estados Unidos contra a Federação e agora contra a China é uma ideia razoável, não vou dizer boa não, porque boa qualquer até eles percebem que não é. Mas é uma ideia que tem futuro, não tem futuro. A Europa tem um futuro? Bom, tem, sim, na verdade. A irrelevância. Porque eu gostaria de lembrar aqui, gente, que a Europa não tem petróleo, não tem gás. Tem um tiquinho na Noruega, na Escócia, mas por favor, né, gente, fala sério. Não tem recursos naturais, não tem minério, não tem água, nem solos férteis. A Europa tem o quê, gente? Sem a capacidade de imprimir moeda e roubar riqueza de outros continentes, o que é a Europa? A Europa não é nada. De verdade, a Europa não é nada. Você tem terras férteis na França, na Holanda, Bélgica, aquela região do Reno, Baixo Reno, Médio e Baixo Reno. Você tem terras férteis. Você tem alguns recursos minerais na Espanha, na Polônia. Sabe? Mas quantidade que não justifica o poder que a Europa tem. E a economia que a Europa supostamente tem.
Se o euro desmoronar, como vai acontecer com o dólar, a Europa vai ser o quê? Vai viver de quê? De ser um museu a céu aberto? Para atrair idosos e deslumbrados do mundo inteiro? Vai viver de turismo. Vai viver atendendo os outros. Esse é o destino da Europa. Se ela não fizer alguma coisa rápida, que é se livrar desses dirigentes estúpidos, e esse vai ser o destino da Europa. Eu tive na Europa antes dela, né? Não tive uma impressão muito favorável, não. Os poloneses me pareceram uns nesses preconceituosos. Os holandeses, né? A França, enfim. Gostei mesmo, foi da Ucrânia, incrivelmente, né? Não tinha como, foi pouco antes do Euromaidan que eu estive lá. Gostei do país. Acho uma lástima tudo que aconteceu. E amei a Rússia era tudo que eu esperava dela. Mas a impressão que dá é que quem visitou a Europa, visitou. Quem não visitou, não visita mais. A Europa está morrendo, por escolha própria. Por iniciativa. Por iniciativa própria. O que é um horror. Uma lástima. Mas, enfim. Cada país toma suas próprias decisões, né? Faz suas próprias escolhas. Cada civilização carrega em si o germe da própria destruição. Marx falou isso. Freud falou sobre a pulsão de morte. Os dois estavam corretos. A Europa quer se destruir. Pelo jeito vai conseguir. Uma lástima. E eu só espero que os turcos entendam que não são europeus. E que hoje isso é um elogio. Certinho? Eu vou tentar dormir. Boa madrugada a todos e cuidem-se.